Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa quarta aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Já oramos, como é o nosso costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, Graça graça e e paz. paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. É com muita alegria que estamos aqui trabalhando sobre essa doutrina tão maravilhosa, esse tema tão relevante. Hoje nós estaremos mergulhando aqui no material, né, do professor Fabiano, assim como também nos outros materiais que a gente já tem trabalhado aqui em classe. Hoje vamos começar nos livros do Pentateuco e vamos dar sequência juntamente com os nossos livros textos, tá bom? Como é costume nosso, nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar esse material. Gravamos também para os alunos em EAD que desejarem fazer esse curso aqui conosco. Hoje é possível fazer aqui o curso Médio em Teologia Livre, esse curso de 3 anos, de forma em EAD. Os interessados entrem em contato conosco, nos e-mails descritos aqui, tanto na nossa página do YouTube, quanto do seminário, quanto nos podcasts. Se você estiver ouvindo esse áudio em algum podcast, no Spotify é possível ver o vídeo, tá bom? Então, quem quiser entrar em contato conosco, saber maiores detalhes, só nos mande um e-mail, ou entre em contato conosco pelo nosso direct do Instagram. Essas aulas gravadas fazem parte do currículo. É claro que fazer o curso em EAD é um pouco diferente, né, desse modelo aqui. Esse modelo a gente chama de híbrido, né, ou assíncrono, síncrono. Temos no caso, ele é assíncrono, e nesse caso nosso aqui, ele é um curso síncrono, ele é em tempo real, né, pela internet. Então, graças a Deus, a gente pode estar atingindo aqui os irmãos da região, São Paulo, e de outros estados, como é o caso da irmã Sônia e do irmão Davi. Hoje o irmão Davi está em São Paulo, mas daqui uns dias vai estar lá no sul. Então, quem desejar saber mais sobre o nosso curso em EAD, entre em contato conosco. E também gravamos para abençoar o maior número de pessoas, onde quer que essas aulas cheguem. Sejam eles cristãos, obreiros, pastores, professores, de seminário, da igreja, né? Que essas aulas sejam bênção para muita gente, tá bom? Então, meus irmãos, hoje a gente vai trabalhar bastante aqui sobre o assunto, né? Que é o assunto do Pentateuco. Nós fizemos, durante essas 3 aulas anteriores, nós trabalhamos bastante, né, sobre alguns assuntos aqui em classe. Fui preparando vocês para até esse momento. Gastei um bom tempo, eu diria até um pouco mais do que eu gostaria, mas a partir de hoje a gente vai mergulhar agora nos livros, né? É óbvio que nós vamos continuar nessa complexidade, que é, ora, falar um pouco da língua, ora, falar um pouco da história, ora, falar um pouco da gramática, ora, falar um pouco da geografia, porque isso tudo faz parte dessa matéria, tá bom? Então, como é costume também, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1. Gênesis 1:1. Eu quero ler com vocês essa porção e quero trabalhar, inclusive, também aqui sobre o próprio texto no original, tá bom? Quero falar um pouco com vocês também no original. Então, Gênesis 1:1. Quem desejar, na versão preferida aí do irmão, da irmã, que quiser, pode ler para nós, Gênesis 1:1. Vou compartilhar aqui também na minha Bíblia digital, tá? Gênesis 1:1. O irmão ou a irmã que desejar pode ler para nós. Vou ler. No começo, Deus criou os céus e a terra. Ótimo. No começo, ou como está aqui, né? Na minha versão em Kindle, no princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. E agora eu quero compartilhar aqui com vocês, olha só, essa palavra aqui, olhando um pouco os textos originais. Olhando um pouco os textos originais, olha só.
Deixa eu compartilhar. Olha só que interessante, irmãos. Aqui no original, eu peguei a My Bible, que é aquela Bíblia, né? Vocês já conhecem, sabem qual é, que é um aplicativo que eu indico todo aluno ter. Então, eu abri ela no original. Olha só que legal. No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? Aqui no hebraico é Bereshit bara Elohim, et Elohim. Olha só que interessante. Eu quero agora falar um pouco com vocês sobre esse criar. Inclusive a Beatriz, né, tinha até durante a semana mandado uma pergunta no grupo. E eu queria fazer essa abertura, que eu gosto sempre, irmãos, de ler a Bíblia. Afinal de contas, nós estamos aqui para aprender e conhecer a Bíblia, né? Essa palavra bará no hebraico, e o nosso querido professor José Ribeiro vai estar dando aula agora, né, para os irmãos. Essa palavra bará, ela significa criar, moldar e formar. Mas ela também tem essas outras definições, né? Mas o que eu queria destacar aqui no bará, nessa leitura com vocês? Quando Deus cria tudo, Ele cria do incriado. Ele cria de algo que não existia antes. Existe um termo em teologia que nós chamamos de ex nihilo. Ex nihilo. O que seria ex nihilo? Ex nihilo seria criar do nada. O único ser que pode criar do nada alguma coisa é Deus e mais ninguém. Deus, ele é o único ser que cria do nada. Porque ele sempre foi, existiu e existirá. E um dia ele, Deus, Trino, reinando como sempre na sua eternidade, eles resolveram criar o mundo espiritual e criar o mundo físico. E a partir de então, ele nos criou e tudo o que acontece nesse mundo físico é algo que deriva dele. Ou seja, Deus é o único que cria do nada. E nós, qual é a diferença da criação de Deus para as nossas criações? Nós só conseguimos criar de algo que já existe. Nenhum ser tem o poder de criar algo do nada. Talvez você diga, e o diabo, pastor? Não, o diabo é o maior plagista da história. Só para vocês terem uma ideia, o diabo ele copia tudo que Deus faz. Tanto é que essa é a grande culpa que ele traz sobre si. Porque, na realidade, ele quis ser semelhante a Deus. Percebam, ele não quis ser maior, porque não existe nada maior do que Deus. Ele quis ser semelhante. E aí, por isso, ele se rebela contra Deus, e assim Deus o expulsa do mundo espiritual. Ele com todos os que aceitaram a rebelião do diabo. Mas percebam, o que o diabo faz? O diabo copia Deus. Ele copia as coisas. E ele, se ele pode ter alguma força, é dentro daquilo que Deus já criou. Por que eu estou falando isso, irmãos? Hoje, né, nessa abertura, só quero destacar isso, que Deus, o nosso Deus, ele cria do nada. Por isso que um milagre para Deus é muito pequeno. Um milagre para Deus é muito pequeno. Para nós é muito... Porque a gente só cria a partir da matéria. Pode ver, tudo que nós temos e todo desenvolvimento tecnológico, ela nasceu por quê? Porque alguém, algum dia, riscou numa pedra, marcou, né, com uma cunha, uma argila, ou depois pegaram lá uma tinta com um certo pincel, a caneta. E as canetas, né, dos tablets, que são canetas digitais. Percebam, a gente só vai criando a partir de algo que alguém já fez, a gente só melhora, né? Aí onde entra a evolução humana, a tecnologia. Mas perceba, a gente só cria de algo que já existe. A gente melhora. Quando não, muitas vezes piora, né, meus irmãos?
Sejamos honestos. O ser humano, ele melhora, mas quando não, muitas vezes piora, né? Porque o ser humano é assim. Então, eu gostaria de destacar isso com vocês aqui, né, nesse momento. Jamais percam de vista que o nosso Deus, ele é o Criador do céu e da terra, que ele criou do nada. E se um dia ele criou tudo do nada, porque ele não poderá nos atender? Porque ele não poderá fazer um milagre na nossa vida. O que fará com que Deus faça algo nas nossas vidas, aí já é outro assunto. Mas saibam de uma coisa, se o buscarmos de todo o coração, se crermos que ele continua reinando, se crermos no seu poder, nas suas promessas, além de crer nele, aguardem pelos grandes feitos dele. Porque um dia você nem existia, nem eu, nem esse planeta, nem esse universo, nem as galáxias, e nem o mundo espiritual existia. O mundo espiritual que nós não vemos, ele existiu a partir de uma criação também do nada. Agora, lá diante de Deus, tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, seres viventes, anciãos. Tem um mundo espirituoso glorificando a Deus, dizendo que ele é 3 vezes santo. Né? Podem ver que Isaías retratou isso muito bem. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E percebam que são 3 vezes, né? É como se Isaías já ali pelo Espírito Santo já registrasse sem entender muito bem que Deus é trino. Não é verdade? Né? Santo é o Pai, santo é o Filho. Né? Pode ver que o 3 na Bíblia tem tudo a ver com a perfeição, assim como o 7, mas o 3 tem a ver com a trindade, né? Esse lado trino do nosso Deus. Mas voltando, no mundo espiritual ele criou tudo, e no mundo físico também. Por isso não há nada grande demais que Deus não possa fazer. Demais que Deus também não possa realizar. Porque ele é o Criador, ele é aquele que cria do nada, Bará. Tá bom? Nós criamos a partir de alguma coisa. Por exemplo, eu estou aqui dando uma aula para vocês, porque um dia eu fui treinado, e nessa interação a gente vai se aperfeiçoando. Tá bom? Então, vamos trabalhar? Tudo bem? Entenderam? Ficou claro? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então tá jóia. Então vamos lá, meus irmãos. Então vamos lá. E hoje nós estaremos trabalhando, como eu mencionei para vocês, né? Sobre aqui o material. Só que antes de qualquer coisa, deixa eu compartilhar aqui também com vocês algo que semana passada eu acabei citando, e na hora que eu fui abrir, eu não consegui abrir. Então eu quero apenas mostrar aqui para vocês, rapidamente, o material do professor André Daniel Henke, que na semana passada, enquanto eu falava com vocês, eu tentei abrir e, por acaso, e para não tomar muito tempo, eu acabei pulando. Então, deixa eu só... Rapidamente, olha só. Onde está? Aqui. Isso, esse material aqui, ó. Esse material, professor Henke. Ele, lembra, eu mandei no grupo para vocês, né? Vocês viram? Mandei no grupo. Joia? Isso. O que ele disponibiliza. É muito legal. Aquele vídeo que ele também dá, é um vídeo muito interessante, pode ver, ó, ele permite, né, que demos a fonte. Eu gostei bastante, irmãos, porque é um material que panorâmica do que estamos estudando, ele dá algumas pausas também. Eu gostei bastante quando ele, inclusive, só para vocês terem uma ideia, olha só, ele pega e no vídeo dele, ele faz o seguinte, no vídeo dele, deixa eu compartilhar aqui com vocês, ele vai fazendo com que o material, ele vai dando algumas sugestões, né? Então, eu quero, ó, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Esse daqui seria o PDF, né? E aqui é o material dele em vídeo, ó. Deixa eu mostrar, tá aqui. E aqui é o material em vídeo, tá bom? Ó, é esse material aqui. Tá vendo? Todos vocês viram?
Então, assistam o vídeo, ele é o professor, né? E eu fiquei de passar para vocês, então, eu tinha, na última aula, não dado, né, não demonstrado aqui para vocês. Então, eu falei, opa, vou passar para os meus irmãos, porque esse material é muito bom, o vídeo é muito bom, e o curso dele, né, o site que ele tem, é muito interessante também. Quando vocês abrem lá, vocês fazem o download, tá bom? Ao curso intensivo. Então, ele vai dando, no próprio livro dele, ele vai dando dicas, ó, agora pare isso, leia aquilo, para que você possa entender melhor o Antigo Testamento. Eu sei que aqui é algo mais básico, tá, meus irmãos? Mas é muito esclarecedor, tá? Tudo bem? E eu falo isso para os irmãos, porque o que acontece, meus irmãos, só para esclarecer um último detalhe. Muitas vezes, não é porque o material ele é mais simples que ele não é útil, tá? Pelo contrário, muitas vezes é um material simples, mas ele acaba sendo muito útil. E é o caso desse material aqui, tá bom? Porque ele tem aquela objetividade, tudo bem? E deixa eu fazer mais uma menção também. Vocês viram que eu mandei mais um material no grupo sobre a hipótese documentária. Lembra? Aquelas hipóteses, né? Que acabam sendo as teorias das fontes para o Pentateuco, né? A teoria javista, elohista, depois a teoria sacerdotal. Então, ali eu mandei um artigo também, leiam aquele artigo, porque ele vai esclarecer bastante, viu? A hipótese documentária, ela é uma crítica que tenta desconstruir o que nós estaremos agora mergulhando. Então, deixa eu só fazer mais uma colocação aqui sobre a hipótese documentária, que inclusive eu anotei aqui. A hipótese documentária, meus irmãos, é um tipo de arrogância humanista, tá bom? Na teologia. Porque é mais ou menos aquilo que acontece na Igreja Católica Apostólica Romana. Os católicos, eles não seguem a Bíblia, depois eles não seguem a tradição, e depois eles não seguem a magistratura? Aí, pastor, qual é a comparação que o senhor quer fazer? Aí eu vou explicar. A tradição para o católico é algo sagrado, que eles afirmam seus dogmas. Por isso que eles acabam trazendo as escrituras e a tradição em pé de igualdade, mas na prática, a tradição e a magistratura estão sobre a palavra. Por exemplo, é bem simples isso. A Bíblia condena qualquer tipo de adoração. E o católico, mesmo que eles digam que não, vocês sabem disso. Hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, os padres, os bispos, arcebispos estão falando que eles não praticam a adoração a ídolos, é a veneração. Mas na prática, vocês sabem que não é assim. É ou não é? Vai falar de Maria, não preste culto a Maria ou não ore a Maria. Bom, parte do princípio que aí você nem é um católico, né? Podem ver por que nós somos excomungados diante da Igreja Católica? Porque nós não acreditamos nessa tradição. Nós não reverenciamos Maria como eles, ou adoramos Maria, ou não oramos para Maria. E graças a Deus por isso. Então, em função disso, não diga que a oração de Maria é só uma oração baseada em reverência. É uma oração baseada em adoração. Porque essa é a maneira em que eles se dirigem a Maria. Podem ver que até mesmo a doutrina da Imaculada Conceição, podem ver que eles criaram uma ideia de que Maria nasce de uma forma pura, porque somente uma mulher pura poderia ter um outro puro. As Escrituras falam isso? Não. As Escrituras falam que Maria, como qualquer um de nós, também éramos falhos e pecadores. A única coisa que Maria não foi era... ela não passou pela experiência conjugal do casamento. Para ter Jesus. Agora, ela era uma pessoa consagrada? Sim, mas dizer que ela era imaculada, no sentido de que ela não tinha o pecado original, porque qual é a base da doutrina da Imaculada Conceição? Que assim como Adão nasceu de uma forma pura, e Jesus teve que ser o segundo Adão, o segundo Adão só poderia vir também de uma outra natureza pura,
E aí eles colocam Maria, não sei se vocês já sabiam disso, Maria como se fosse um nascimento também puro. Ou seja, aquilo que Isaías 51 diz que os nossos pais nos concederam em pecado, nossa mãe, nós nascemos em pecado, Maria não nasce em pecado. Os pais de Maria tiveram Maria, mas ela nasceu perfeita. E agora ela perfeita pode receber o perfeito. Aí eu digo, onde está na Bíblia isso? Percebam? Por isso que eu falo que a tradição católica está sobre a Bíblia e a magistratura, que são os líderes, ratificando esse pensamento. E por que eu falei agora sobre isso? Porque a hipótese documentária não é outra coisa senão uma tradição protestante, só que ao invés de ir para um pecado de idolatria, o pecado dele agora é um humanismo, um intelecto agora questionando as escrituras, a fidelidade das escrituras, os autores das escrituras, questionando até mesmo quando os outros profetas falam. Porque, meus irmãos, se não foi Moisés que escreveu o livro das leis, então todo o Velho Testamento está errado. Todo mundo, se Elias faz citação, se Jeremias, se Daniel, se Isaías, quem escreveu? Porque Moisés diz, todo mundo errou. Percebam? Assim como no catolicismo temos a tradição, a teologia liberal é um tipo de tradição também. Estão entendendo? A hipótese documentária acaba sendo também um tipo de tradição, só que não com viés religioso e dogmático no sentido como os católicos, mas também dogmático negando as escrituras e criando uma nova teoria. Percebam? Eu diria que os católicos, nesse ponto, eles criam ainda, vamos dizer assim, os seus dogmas, mas baseado na fé. E a teologia liberal e os seus mentores, eles criam uma heresia baseada no intelecto. Ou seja, ambos são tradições humanas. Uma mais voltada à religião e outra mais voltada ao intelectualismo. Ambas são diabólicas. É o meu pensamento. Tá bom, meus irmãos? Cuidado com as tradições, tá bom? Tudo bem? Ficou claro? Deu para entender? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, tudo bem até aí? Então, vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui. Eu falei, eu vou tocar nesse assunto com os meus irmãos, só para ajudá-los a esclarecer sobre esse ponto, tá bom? Então, meus irmãos, voltando aqui, né, para os nossos assuntos, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui, deixa eu só mudar aqui rapidamente. Só um segundinho, não consegui compartilhar. Deixa eu tentar aqui compartilhar aqui. Vamos agora, então, trabalhar aqui no material do professor Fabiano, livro de Gênesis. Tá bom? Vamos lá. Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma fala, alguma dúvida? Essa é a hora para a gente poder também, né, conjecturar um pouco aqui, falar, tá? Então vamos lá, meus irmãos. Aqui, Gênesis, né? Olha lá, material nosso. O professor Fabiano preparou para nós. Então, vamos aqui trabalhar em cima desses pontos aqui. O livro de Gênesis. Né? Vamos lá. Pode ler para nós, irmã Sônia, por gentileza. A internet hoje não está muito boa, não, hein? Não? Então, só lê. Conseguiu ver esse primeiro slide ou não? Introdução ao Antigo Testamento. Gênesis, princípio, início. Esse aí é o... Aqui é uma palavra, isso, é o Bereshit, né? Que é em hebraico. Ou seja, o próprio livro recebe, né, a primeira palavra, né, do livro, tá bom? Joia. Então, já que a internet da irmã hoje não está tão boa, eu vou pedir para o outro irmão ler, tá bom? Então, irmão Diego, por gentileza. Pastor, só para falar aqui, eu acho que a sua internet também está travando, tá? Ah, tá travando? Tá dando umas travadinhas. Então, para mim e para os demais irmãos, tá travando também? Em alguns momentos. Então, joia. Foi bom você ter falado, viu? Vão me avisando, tá, irmãos? Porque olhando aqui parece que não,
mas de repente já tira os aplicativos, já fecha as páginas aqui, até porque muitas vezes a gente não percebe, né? Mas é só em alguns momentos, né? Tá Bom, travando muito, não. fechou. Então, pode continuar para nós, Diego, por favor? Gênesis. Origem, nascimento, criação e princípio. Essa palavra aqui eu não... Isso, né? Gênesis tem a ver com as origens, ou pode ser, né, nascimento, quando a gente fala qual é a gênese daquela família, né? Tem a ver com criação, todo tipo de criação, ou de uma forma mais geral, como princípio de algo, né? Qual é aquele princípio? Qual foi o Gênesis? Tá bom? Então, continuando aqui. Pode ler para nós, Diego. Estamos tratando agora do primeiro livro, tá, meus irmãos? O livro de Gênesis. Autor, Moisés. Tema do livro. A obra de Deus na criação e na origem da salvação. Data 1450 a 1410 a.C. Versículo-chave, Gênesis 1:1, capítulo 12, verso 1 ao 2. Frase-chave. Pode continuar. Frase-chave. Começos e origens. Então, aqui é uma boa síntese do livro de Gênesis, tá, meus irmãos? Aqui é uma boa síntese, só para a gente poder se pontuar um pouco, né? Aqui, nesse caso, fica bem claro para nós sobre essa questão, o que trata essa obra, né? O que trata esse livro? Ele literalmente trata, como diz aqui, né, o tema principal do livro. Olha só que legal, irmãos, nessa matéria, todo livro bíblico, ele tem um tema principal. Não tem como a gente não ver um livro sem enxergar o tema principal deles. Então é muito interessante quando a gente consegue visualizar isso. Qual é o tema principal daquele livro? O que diz aquele material? Então isso é muito legal para nós, né? Muitas vezes a gente esquece desse detalhe, não é verdade? A gente, muitas vezes, acaba esquecendo. A gente acha que a Bíblia, ela, de fato, não tem essa separação. E ela tem, né? Então, quem é o autor é Moisés, o tema principal é a obra de Deus e na origem da salvação. Aí talvez você me pergunte assim, mas pastor, então, quando o autor escreveu, o Espírito Santo o levou a essa ideia desse tema geral? Sim. Pode ver que aqui é o começo de tudo, né? É o começo do Éden, depois da queda, é o começo do homem depois da queda, depois vem a Torre de Babel, é a separação das línguas, depois vem o dilúvio. Então, é o começo com o dilúvio, que é um novo começo, né? Depois vem a Torre de Babel, depois vem Abraão. E aí, com Abraão, é o começo do povo eleito. E depois, pode ver que sempre tem a ver com a criação e com a salvação em alguns exclusivos, né? E aqui, ó, guardem bastante, irmãos, essa data aqui. 1450 ou 1410 a.C. foi a data que Moisés escreveu. Pastor Rai, e aí? Dá para a gente afirmar a ferro e fogo que foi essa data? O que vocês acham? O que vocês já viram até o momento, estudando aí essa matéria? Dá para a gente cravar que Moisés escreveu nessa data? Pastor, eu acho que é bom sempre, que nem os outros livros falam, aproximadamente, né? Exato. Exatamente. Data aproximada é essa, mas mesmo assim a gente pode falar, é essa data e eu tenho certeza. Dá para a gente fazer isso? Não, porque se achar algum arquivo arqueológico aí e mudar a data, aí... Exato, algum achado arqueológico, né? Ou algum texto histórico. Qual é a diferença quando a gente fala assim, porque está na história, ou um achado arqueológico? Geralmente, quando a gente fala história, a gente lembra de documentos, nós lembramos de livros. Então, e quando a gente fala de achado arqueológico, a gente está falando de objeto. Mas alguns achados arqueológicos são livros, né? Então, nesses livros temos um tratado histórico. Então, ambos caminham, são áreas separadas, mas são áreas próximas, né? Então, quando a gente fala da história, é isso aí, Diego.
Se a gente achar alguma coisa, algum documento que fale outra data, por exemplo, ou algum outro achado arqueológico, aí a gente altera essa data. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, o pastor Saião, Luiz Saião, que nós também, né, consideramos muito, ele, juntamente com os teólogos da igreja dele, no seminário deles, eles põem outra data aqui, viu? É outra data, não é essa data, tá? Então, nenhum problema, tá? E talvez vocês digam assim, mas que data, pastor? Salvo engano, é 1200 e pouco, tá? É a data que eles acreditam que Moisés escreveu o livro de o Pentateuco. Pastor Rai, mas 200 anos não é muita coisa? 200 anos para mim e para você são muita coisa. Mas na história é o dia de ontem, tá bom? Na história é o dia de ontem. Então, 200 anos na história não é nada, tá? E a palavra-chave é começo e origens, tá bom? Então, tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Eu. Pode perguntar, Beatriz. Pastor Rai, uma coisa que eu fiquei um pouco em dúvida pelas explicações da Marcy Zoner foi quando ela fala que foi achado inscritos que seria antes dos achados bíblicos, que é até aqueles achados, como é que fala? Que é similares. Das narrativas das origens? Isso. Sim. Que ela fala que provavelmente eles foram escritos antes, mas que ao mesmo tempo é diferente da Bíblia. Então, Beatriz, essa pergunta é muito boa. O fato de ter... Beatriz, pensa assim. Vamos imaginar o seguinte episódio, tá bom? Irmãos, olha só, vamos pensar assim. Abraão, a data de Abraão é aproximadamente o ano 2000 antes de Cristo, tá bom? Então vamos por aqui o mapa, né? Antes de Cristo, ano 0, e depois de Cristo, tá bom? Então, que é o ano 0, tá bom? Então, Abraão está aqui, Beatriz, ó. Abraão está aqui, ano 2000 antes de Cristo, por volta disso, tá? Beatriz, o fato de terem escritos um pouquinho antes daqui, ou mesmo aqui nos dias de Abraão, serem mais antigos do que os textos sagrados, não invalida os textos sagrados. Porque o que acontece, Beatriz? Quando a gente começa a ver a história do ser humano, olhando para cá, né, a gente vê que o ser humano passa pelo dilúvio, o ser humano passa pela Torre de Babel. O ser humano, na sua essência, ele é muito rebelde. Então, as narrativas da criação, e podem ver que eu não vou me aprofundar aqui sobre esse assunto, porque já passei para vocês o material da Marcia Zoner, que ali ela faz uma síntese brilhante e a explicação dela é muito boa. Mas o fato de terem escritos, por exemplo, os escritos sumerianos, os escritos acadianos, né, os escritos babilônicos aqui, da antiga Babilônia, né, porque até lembra que a própria Marcia Zoner nos ensina muito bem que tem a Babilônia antiga, assim como tem a Síria, né, aqui, a Síria antiga, e temos a Neo-Assíria e a Neo-Babilônia, né, são duas fases distintas. Mas vamos pegar aqui, né, esse período aqui dos Sumérios. Então, eles escrevendo algo aqui, não invalida o escrito de Moisés que foi aqui. Vamos supor que Moisés realmente, vamos até melhorar, Moisés realmente escreveu em 1200. Tudo bem. Ele escreveu o livro dos 5 primeiros livros de Moisés aqui, por volta de 1200. Nenhum problema. Porque Deus já tinha se revelado para Abraão aqui. Assim como Deus, Beatriz, se revelou para Sete, por aqui. Lembra? Porque o primeiro escrito na história da humanidade, que são os cuneiformes, eles datam por volta do ano 3500 a 3000 antes de Cristo. Quando a gente pega aqui de Abraão para trás, essas são as datas praticamente quase de Sete. Lembra Sete? Lembra Enoque? Foi arrebatado? Ou seja, Deus sempre se revelou para as pessoas. Agora, muitas pessoas fizeram como Caim. Escolheram a rebeldia, escolheram o pecado, escolheram o erro, assim como Nimrod
e tantos outros. Então, o fato de terem os achados arqueológicos ou os escritos da criação serem aqui, não invalida esse fato. E não invalida essa crença que sempre veio desde os dias, logo depois da queda, porque vocês vão lembrar que Adão e Eva pecam, né? Deus os expulsa do paraíso, e eles têm Abel e Caim. Caim mata Abel, logo depois disso vem Sete. E a Bíblia vai dar uma ideia que com o nascimento de Sete, o Senhor é invocado de novo. Parece que Adão e Eva, por causa do ocorrido com Caim, eles ficaram em crises. Mas com Sete, esse novo filho de Adão e Eva, o nome do Senhor foi invocado. E pouco tempo depois a gente vê Enoque. Ou seja, no meio dos pagãos, tinha os servos de Deus eleitos. Tamanho foi o acontecimento de Enoque. Agora eu pergunto para vocês, você acha que o acontecimento de Enoque não abalou os habitantes dessa região? Foi uma coisa muito forte. E vamos lá, minhas irmãs e irmãos, quando chega ali nos dias de Noé, irmãos, é que a gente, né, não tem dados arqueológicos, mas o povo é aquilo, o coração é igual hoje, olha aí, tanta coisa acontecendo, as pessoas têm conhecimento de Deus, têm conhecimento da graça, têm conhecimento de Jesus e está no pecado. É uma fé intelectualizada apenas, entendeu? Não é uma conversão, é um convencimento e não é uma conversão de fato. Essa mesma história que nós vivemos hoje se viveu nos dias de Jesus, que se viveu nos dias dos profetas e que se viveu nos dias até de, aqui ó, Noé. Irmãos, vocês lembram quantos foram os anos em que Noé ficou edificando a arca? Lembram quantos foram os anos que ele ficou construindo a arca? Lembra? 120 anos. Exatamente, filha. 120 anos. Aí eu pergunto para vocês, 120 anos batendo martelada, falando, e o povo deu ouvido? Entenderam? 120 anos, ele e a família dele. Agora, o que a Bíblia fala dos dias de Noé? Em primeiro lugar, que Noé era um agricultor. Ele não era um marceneiro e nem um carpinteiro. O que está fazendo agora um agricultor com trabalho de carpintaria? E o que ele estava fazendo durante 120 anos? Pregando. Você entende? Então, o fato de terem os escritos aqui, e eu até imagino que os religiosos pagãos, nos dias de Noé, deviam estar falando da história da criação, por exemplo, dando glória aos deuses deles. Entendeu, filha? Foi assim que aconteceu. Nada mudou. E aí veio o dilúvio. O dilúvio veio, aí eu pergunto, e o povo parou? Não. Pode ver que daqui de Noé temos Sem, Cã e Jafé. E aí, pode ver que a mesma história se repete. Né? Os cananeus. Por que eu estou falando? Os textos estão sendo escritos aqui. Da mesma forma que muitos evidenciaram esse milagre, se desviaram e não quiseram saber. Entendeu, filha? Então, assim, não é porque é mais velho, mais novo, que, por exemplo, tem mais poder. Quer ver outro exemplo, Beatriz? A China, ela existe há muitos séculos e milênios. E o taoísmo, a religião chinesa, existe, como o budismo. E tudo bem. Isso não quer dizer que eles, por serem mais velhos, têm mais razão. Entendeu? Não muda uma coisa, não altera a outra. Entendeu, filha? Deu para esclarecer? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Podemos prosseguir? Então, só continuando então, pode ler, Diego, para nós, por favor? Principais eventos. A criação, capítulos 1 e 2. A queda, capítulo 3. A primeira civilização, capítulo 4. O dilúvio, capítulo 5 ao 9. A dispensação das nações, capítulo 10 e 11. Abraão, capítulo 12 ao 25. Jacó, capítulo 25 ao 35. José, capítulo 37 ao 50. Joia. Então, a divisão do livro é essa.
Mas existem outras divisões, tá, meus irmãos? Por exemplo, irmãos, eu tenho aqui uma obra que eu amo muito essa obra, que quando eu dou o curso do básico, né, eu utilizo esse livro aqui. Eu utilizo esse livro. É um livro que o meu professor Luiz Henrique nos deu na matéria de bibliologia, que é um resumo de todos os 66 livros da Bíblia. Editora Dois Irmãos, o autor é Robert Lee. A primeira, aqui no caso, essa edição é de 1987. Então aqui, por exemplo, olha só que coisa linda. Temos todas essas informações sobre o livro de Gênesis. Então as divisões aqui, por exemplo, é claro que cada autor vai dividir o livro de acordo com a sua perspectiva. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Assim como nós conseguimos, por meio do estudo, extrair o tema geral de um livro, é normal que as opiniões variam de acordo com o teólogo, tá bom? Então, por exemplo, o que é mais importante? Eu enxergar as divisões do livro ou eu conhecer as palavras do livro? O ensino do livro. É o ensino do livro. Porque a minha divisão pode até estar um pouco errada, mas a palavra de Deus não estará errada jamais. Se Deus deixou um texto que, na nossa Bíblia, vai do capítulo 1 ao 50, e esse é o texto sagrado, o importante é o texto. As divisões, elas servem para nós apenas para que a gente possa ter ali uma ideia, né, sobre os acontecimentos, tá bom? Então, pode ver que o livro de Gênesis, quando a gente olha para ele é um livro bem interessante, ele tem pelo menos duas divisões, né? Principalmente, vamos dizer assim, né? Ela abrange um período, o livro de Gênesis, vamos mais uma vez aqui fazer uma cronologia, né? Então, vamos pegar aqui, ano 0 para trás. Então, se a gente for pegar Abraão, que Abraão está aqui no ano 2000, o livro de Gênesis, ele começa aqui, na criação, e logo depois vem a queda. Então, a gente deduz que ele tenha, né, aproximadamente, olhando antes de Abraão, mais de 2000 anos. Quando a gente vai fazer as contas, né? Até chegar em Abraão. E quando chega em Abraão, o livro de Gênesis também conta a história de Abraão, que vive até os 175 anos, depois tem Isaac, e depois tem Jacó, e ali vai José para o Egito. Ou seja, olha que interessante. Então, o livro de Gênesis, ele tem, cronologicamente, esses 2000 anos, ou mais de 2000 anos, mais esses por volta de 300 anos, que é aqui a história dos patriarcas, né? Então, assim, olha só que interessante. Por isso que é um resumão brilhante, sendo que o foco principal do livro está aqui, no povo eleito e na salvação desse povo eleito. E aqui pode ver que são cortes, né? Importantes sobre os acontecimentos. Mas percebam, o livro de Gênesis, se nós fôssemos falar, ele narra uma história de quase 2.300 anos. Interessante, não? E quando a gente está lendo, a gente não se atém a esses detalhes, né? Então, voltando às divisões aqui. Então, aqui, nas divisões que os nossos livros textos vão trabalhar, eles trabalham em pelo menos essas 8 divisões, tá vendo? Eu poderia até colocar aqui uma 9ª divisão, porque aqui, ó, pode ver, ó, a criação, a queda, a primeira civilização, o dilúvio, a dispersão das nações, Abraão, Jacó, tá faltando Isaac, né? Pastor, mas por que Isaac não é quase mencionado? Então eu acrescentaria aqui no 8º Isaac e o 9º, aí José. E quem sabe o 10º, José no Egito. Entendeu? Percebam, eu poderia até colocar esse acréscimo, porque está dentro das divisões do livro, né? Você concorda que quando a gente consegue enxergar uma divisão assim, fica mais fácil para a gente compreender o livro? Né? Tudo bem até aí? Então, aqui nesse livro também, para vocês terem uma ideia, no livro
do Robert Lee, ele divide um pouco diferente. Ele coloca o princípio do universo material, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 25. Aí depois, a divisão dele é outra, a divisão do Robert Lee. Segundo, o princípio da raça humana, do capítulo 1, 26 ao capítulo 2. Perceba que aqui, nos nossos livros textos, a gente está trabalhando como a criação, né? Então, cada autor vai fazer a divisão segundo aquilo que ele enxerga. 3, o princípio do pecado humano, aqui seria a queda. E aí ele vai fazendo as divisões dele. Ou seja, irmãos, não tem problema, tá? Por isso que é legal quando vocês estão estudando mais a Bíblia, se familiarizando com ela, vocês vão chegar uma hora que também vocês vão fazer uma divisão do texto. E isso é muito legal. Desde que a gente não pratique nenhuma heresia, tá, irmãos? Desde que a gente não pratique nenhuma heresia, tá? Alguma dúvida até aí? Não? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Então vamos continuar aqui. Vamos lá. Vamos para o próximo. Que já foi, né? Opa, aqui. Leia para nós, Diego, por gentileza. Cenário histórico. É provável que o livro de Gênesis tenha sido escrito por Moisés no período subsequente. A sua comissão divina junto à sarça ardente que fez dele um profeta de Deus. E dizem. Ellison, né? Aqui só um detalhe. Eu gosto dessa frase. É provável. É provável, sim. É muito, e eu diria, eu até acrescentaria, é muito provável, tá bom? Que foi Moisés. Na minha opinião, eu ratifico também. E é esse livro, o Ellison, tá bom? É ele que dá essa dica, tá bom? Então, pode ler o segundo, Diego, por gentileza? A história de Gênesis começa com a criação do universo e do ser humano e termina com a morte de José, o último patriarca de Israel. Então, aqui o professor Fabiano colocou José como patriarca e, inclusive, irmãos, me entendam, tá? Patriarcas temos só 3, tudo bem? Eu gosto de chamar José de Egito de patriarca dos gentios, né? Mas, assim, os patriarcas são 3. Abraão, Isaac e Jacó. Todos os demais, depois deles, eles estão debaixo desse patriarcado. José é um desses. É claro que, no caso, né, aqui José, ele acaba sendo uma pessoa muito importante na história, porque a primogenitura humana vai acabar caindo sobre o legado de José e depois sobre o legado de Efraim. E a primogenitura espiritual vai ficar para Judá. Pode ver que o Salvador nasce do descendente de Judá. E a primogenitura humana ficou debaixo de Efraim. Por essa razão, inclusive, no Velho Testamento, muitas vezes Israel também é chamado de Efraim. Já viram isso? Não. Em algumas vezes, a Bíblia vai chamar Israel de Efraim. Por quê? Efraim, na realidade, acabou recebendo essa incumbência de ser não só o descendente de José, mas aquele que traria sobre ele um legado de autoridade. Só que olha como as histórias são, irmãos. Efraim teve, né, principalmente essa proeminência ali com Josué e com as conquistas. Agora, olha que curioso. Pouco tempo depois, Efraim se desvia. E mais para frente, Efraim e Manassés, inclusive, vão fazer parte da tribo do norte, que se desviam mais ainda. Ou seja, os descendentes de Efraim e de Manassés, que eram descendentes de José, que tinham como sobre si a linhagem e a primogenitura física, se desviaram ao longo da história. E uma coisa que nos choca é no livro de Apocalipse, a tribo de Efraim já não está mais mencionada lá dentre as tribos de Israel, porque eles se desviaram ao longo das décadas e séculos.
Então, percebam como é curioso esses detalhes, né? Mas, então, aqui ele só fez questão de falar que José é o último patriarca, mas, na realidade, José, né? Eu gosto de chamar patriarca entre os gentios, ou 4 patriarcas. Mas, assim, de fato, teologicamente, a Bíblia não chama ele de patriarca. E por essa razão, nós não podemos dar um título que a Bíblia não deu. Então, assim, eu o considero porque ele foi esse herdeiro dos patriarcas que honrou melhor os 3 patriarcas. José é a personificação de um servo de Deus que entendeu o patriarcado. Por isso que eu gosto de chamar ele de 4 patriarca, pela honra que ele teve. E patriarca dos gentios, porque o ministério dele se estabelece no Egito, né, irmãos? Podem ver que tudo que ele faz no Egito. Inclusive, ele morre no Egito. Mas, mesmo depois de ter sido colocado numa sepultura, ele volta agora para Israel, porque ele faz com que os seus descendentes prometam: vocês, quando voltarem para a terra prometida, me prometem que vocês levarão a minha ossada com vocês. Por quê? Porque ele representa, inclusive, esse homem com fé. Ele tinha tanta fé que o lugar dele não era no Egito, que o povo dele não era do Egito, que as bênçãos de Deus não estavam no Egito, estavam sobre aquela nação que estava passando como peregrinos no Egito, que ele fez o povo prometer: quando voltarmos, vocês levam meus ossos? E o povo prometeu. E pode ver que Moisés, quando sai do Egito, as ossadas de José estão com Moisés. E quando Moisés morre, Josué agora pega as ossadas de José, e agora a incumbência está sobre ele. E quando eles conquistam a terra, aí sim eles sepultam José, agora, né, em Canaã. Percebam, irmãos, porque eu dou a José o título de patriarca, ou 4 patriarca, ou patriarca entre os gentios, não é por causa que a Bíblia fala, mas porque ele personifica um filho de Deus que no Egito entendeu todo o propósito de Deus, como Abraão tinha entendido, como Isaac entendeu e como Jacó entendeu depois da conversão. Lindo, né? Tá bom? Tudo bem até aí? O cenário histórico, tudo bem? Alguma pergunta? É claro, irmãos, aqui a gente tem muito mais coisa, tá? No cenário histórico, tá? Tá bom? Alguma pergunta? Podemos prosseguir? Pastor, algumas pessoas dizem que Moisés escreveu os outros livros na época que ele ficou lá no monte os 40 dias. Eu já ouvi alguns historiadores falando isso aí já. É provável, Diego. Pode ver, ele ficou por 2 ocasiões num jejum de 40 dias. Numa contemplação do divino o tempo todo. Podem ver que as palavras de Deus a Moisés, Moisés, escreve sobre o tabernáculo da mesma forma que você viu. O que seria esse viu? Viu como visão? Ou viu enquanto estava lá com o pai no Sinai? Você entendeu? A ideia é que parece que no céu também tem um tipo de tabernáculo, entendeu? Uma coisa certa, ele teve a visão. Mas seria a visão espiritual como um outro profeta tem, como em outras ocasiões ele teve? Ou seria a visão mesmo porque ele viu lá no céu um tabernáculo? E aí a gente não sabe. Mas é bem provável que ele tenha escrito esse acontecimento do Gênesis, principalmente durante esse período. Agora, se não foi também, Diego, ele ficou 40 anos com aquele povo reclamão lá. Ele tinha que fazer alguma coisa. Né? O povo lá ficava dando trabalho, então ele ficava na tenda, né? Desfrutando da presença do Senhor. Né? Percebe, irmão, você vê, Moisés é o grande líder que não se abala com as circunstâncias. Né? O povo pereceu no deserto, nasce uma nova geração no deserto, mas ele não se estragou com o povo. Ah, pastor, mas ele cometeu um pecado. Tá bom, meus irmãos, pelo amor de Deus. E se fosse eu e você lá? Pelo amor de Deus. O que o pastor Rai já não tinha feito? Quando o Senhor falasse para mim: Raimundo, eu vou matar, Senhor,
olha, deixa só uns 10% vivo, talvez eu fosse para esse caminho, meus irmãos. É muito fácil a gente falar de Moisés, né? Moisés foi testado por Deus, só teve o pecado lá da rocha, né? Que ele deu mau testemunho. Meus irmãos, o homem foi gigante, né? Foi gigante demais, demais da conta. Eu não consigo imaginar. Não, Senhor, o que vão dizer do teu nome, Senhor? Lembra da tua misericórdia, pelo amor de Deus, irmão. Era povo reclamão, era irmã reclamona, irmão traidor também, porque ó, Miriam e Arão se levantam contra eles. Eram os filhos de Coré, meus irmãos. Os filhos de Coré eram os levitas. Lembram? Datã, Coré e Abirão? A família de Coré, eles eram levitas, se levantando, causando contenda. Meus irmãos, foi difícil demais para esse homem. Esse homem era crente demais, demais da conta. Deus disse para ele, olha, pode ir que o meu anjo vai contigo. Se fosse eu no lugar de Moisés, eu diria, tá bom, Senhor, o Senhor vai mandar quantos anjos? Talvez, olha o que ele vai além. Não, Senhor, não manda anjo não. Anjo eu não quero. Se o Senhor não vir comigo, então eu não saio daqui. Pelo amor de Deus, Moisés foi grande demais. Não é verdade, irmãos? Estão entendendo? Então, Diego, né, é lindo, né? Eu estudar. Vocês entendem, irmãos, que quando uma teologia liberal tenta anular algumas coisas, está anulando um monte de coisa, né? Está entendendo? Sutilmente, é o dedo do capeta, é o dedo, é o tridente, né, é o enxofre. Pode ver, só quem crê na inspiração, na inerrância, desfruta disso que a gente está desfrutando. Não é verdade? Diga, irmã Sônia. Pastor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre os anos, né, de vida de Moisés, que foi dividido ali em três partes, que foi de 40 em 40 anos, né? 40, exato, mais 40 e mais 40, que foi, né, os primeiros 40 foi no Egito, né? Isso. Depois no deserto. Isso, no deserto de Midian com Jetro. Isso, né? E, assim, eu queria, assim, entender um pouco mais, porque da forma que o meu pastor aqui, né, fala, esse segundo período de 40 anos, eu entendo que ele foi, assim, ele aprendeu a seguir os desígnios de Deus, né, tá vivendo, mas aí o meu pastor disse que os primeiros 40 ele aprendeu tudo, e o segundo 40 ele não foi nada, não foi ninguém. Então eu não concordo, né, com essa segunda parte dos 41 a 80. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco mais. Tá, então é assim, foi boa a pergunta, irmã. Olha que legal, irmã. Nós, quando a gente começa a estudar, e um pastor geralmente, ele antes de falar, ele estuda também. Então ele chega a algumas conclusões. Isso não quer dizer que nós, pastores, teremos razão em tudo. Tem hora que a gente tem uma ideia, e a gente vai estudar aquela ideia, vai estudar algum material, e de repente a gente sedimenta sobre aquela ideia. Mas ao longo dos anos você vai aprendendo, hora você vai melhorando a ideia, ou você diz, não, ali eu estava errado, por exemplo. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que lá no Egito, de fato, Moisés foi educado como um príncipe, possivelmente. E vocês vão ver na matéria de geografia bíblica que Moisés realmente ele tinha tudo para ser o futuro faraó. E, inclusive, segundo alguns achados arqueológicos, aquilo que é chamada de uma faraó, né, uma faraó mulher, não existe faraó, tá, irmãos? Isso daí é Dilmagem, tá? Assim como não existe presidenta, tá? Isso é Dilmagem. Presidente, assim como também não tem soldada, tá? Isso tudo é Dilmada. Você pode ver que a expressão Dilmada já virou até, né, quando você quer falar errado. Mas a faraó mulher, possivelmente, que inclusive depois nas aulas de geografia a gente faz algumas especulações, que era muito poderosa, era possivelmente a mãe de Moisés. São possibilidades. Mas voltando, Moisés, ele tinha tudo para ser de fato grande faraó. Por outro lado, como ele não tinha o sangue
né, de linhagem, e a gente entende que o plano de Deus com ele era outro. Então, o que importa para nós é o que o texto bíblico fala, que ele aprendeu e ele foi educado em toda a cultura do Egito, durante os 40 primeiros anos. Mas como ele teve o deslize dele, se tornou um assassino, e ele foge, senão ele seria morto, esses outros 40 anos a Bíblia não fala muito. E aí, o que a gente faz numa hora como essa? Nós especulamos. E para a gente encher essas arestas, a gente tem que ir para algumas literaturas. E existem duas literaturas que vão dizer um pouco sobre Moisés, não só sobre a criação dele, mas a juventude, e principalmente esses outros períodos de 40 anos. Quais são os escritos? É de Filo e o grande historiador Flávio José. Então, tanto Filo quanto Flávio José, são dois historiadores judeus, eles vão mencionar um pouco sobre Moisés. Então, a gente pega, então, o texto bíblico, pega um pouco de Filo e pega Joséfo, e aí a gente constrói um pouco daquele enredo que nós temos, que inclusive o Charlton Heston fez os 10 Mandamentos, aquele filme clássico. É em cima dessas correntes que se especula. Agora, irmã, fora da Bíblia, agora esqueça um pouco a literatura judaica, né? Esqueça um pouco a tradição. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala muito pouco. Não fala muito. Então, o que nós poderíamos afirmar? E aí onde entra, irmã, por isso que a irmã, quando for questionar o pastor, pode questionar, mas lembre-se, né? Sempre com aquele respeito. Pastor, eu não penso assim. Se é um pastor um pouco mais esclarecido ao debate, ele debate de forma mais harmoniosa. Quando o pastor ele não é muito aberto ao debate, vamos dizer assim, ele é mais radical. Não, irmã, aceita. Mas, de repente, é porque ele foi treinado assim, então a gente tem que ter um pouco de paciência também. Porque, irmã, é aquilo lá, tem muito homem de Deus que foi separado para a obra e nem todo mundo está tendo o privilégio que a gente tem. Por isso que eu gravo essas aulas. Porque eu não sei, mas, irmãos, eu sonho tanto que essas aulas possam chegar nas tribos indígenas, sabe, nos lugares mais simples. E pessoas que jamais teriam o tempo de poder ficar 3 anos aprendendo, eles vão pegar e talvez vão comer essas aulas, vão estudar, sabe, pelas redes digitais, e vão se esclarecer e vão ficar, eu diria, um pouco mais flexíveis em debates. Qual que é a grande questão, irmã? A gente tem que afirmar o que o texto bíblico afirma. E quando o texto bíblico não afirma, a gente pode especular. É esse o ponto. Então, por exemplo, quando se trata de Moisés, eu digo assim, Moisés foi criado lá no Egito como um príncipe. Está no texto. Ele aprende toda a ciência do Egito, ou seja, ele era um homem sábio, e ele sabia ler e escrever como poucos. E ele sabia fazer contas, ou ele sabia fazer gestão. Ele foi um homem da aristocracia da época. E o que ele fez agora lá no deserto de Midian? O que esse homem sábio fez no deserto de Midian? A gente só chega a uma dedução, porque ele quis libertar um judeu e o judeu falou para ele, olha, você vai me matar como você matou o egípcio? Dá a entender que ali a ficha dele caiu, que toda a autoridade que ele tinha como egípcio, como uma pessoa culta, ele viu que ele não poderia ser útil para nada. E agora ele foge e ele vai depender de Deus. E aí, pode ver que o texto bíblico não fala nada sobre esse período, só fala que ele estava lá, que lá ele casa-se, que ele ajuda, né, a esposa diante de alguns homens, e fala algumas coisinhas ali, aliás, essa história nem lembro agora se eu confundi com o filme. Mas, agora eu estou fazendo confusão. Mas ela tem o episódio do encontro, né, com a futura esposa, e depois, no filme que fala, né, que ele luta, é isso, fiz confusão. Aí o que acontece? Ele vai ficar com Jétro, e lá com Jétro a Bíblia não menciona nada. Então qual é a dedução? Porque a gente pode deduzir que assim como ele aprendeu tudo do Egito, agora ele foi aprender tudo sobre o que era depender de Deus. Então, em tese, a gente pode dizer o seguinte, ele sim sabia de tudo no Egito, sim, mas nada do Egito serviu para ele.
agora ele foi depender de Deus. E lá ele aprende a depender tanto de Deus que quando Deus diz vai, ele fala assim, eu não posso. Porque foi essa a palavra dele. E aí Deus diz, não, agora você vai. Não, mas não sei nem falar. Não, você vai. E aí ele vai. E aí ele liberta o povo. Então percebam que a gente entende como 3 fases. A primeira do aprendizado intelectual, que não foi inútil, mas a segunda do aprendizado espiritual. Ah, pastor, então quer dizer que ele jogou tudo fora, ele ficou ignorante, ele parou de aprender a lei. Não, irmãs, o que nós temos nós não esquecemos. Só que agora a gente não usa mais, porque aqui nesses primeiros 40 anos era a força do braço dele. Agora, nesses próximos 40 anos, ele aprendeu que era depender de Deus no deserto. De príncipe a um pastor. Irmã, pensa bem, foi fácil isso? De um príncipe criado no palácio, debaixo de uma corte, de um império, a um simples pastor campesino, semi-beduíno, dependendo de Deus no relento da noite e no calor do dia. Foi assim. E é isso que a gente fala. Então, o que eu aprendi com o pastor Ernesto Nini, irmão, para a gente fechar. O pastor Ernesto Nini diz o seguinte, o que a Bíblia fala, afirme. E o que ela não fala, diga assim, eu penso assim, eu acho assim. Mas não coloque um ponto final sobre o que nós pensamos. Porque muitos pastores, eles falam assim, não, eu creio assim e ponto final. Não, não ponha ponto final. Aonde Deus não pôs um ponto final, não ponha. Porque pode ser que a gente esteja errado. E essa pseudo-humildade vai ser melhor ao longo da caminhada. Tá bom, minha irmã? Explicou? É o que eu penso, tá, minha irmã? Não sei se é o que a irmã pensa também. Mas por isso que na teologia a gente vai contra-argumentando, né? Tá bom? Então, eu sei que os nossos irmãos pentecostais não gostam de demonstrar um conhecimento fraco, ou limitado, ou por a opinião eu acho. Eles gostam de falar com certeza. Eu creio assim. Mas essa suposta convicção, diante das Escrituras, ela passa como soberba. Sabe por quê, irmã? Porque como eu vou afirmar o que o texto bíblico não afirma? Isso é arrogância, isso é prepotência. Então, vale muito mais a pena a gente dizer assim, eu penso assim, eu acho assado. Pode ser que eu esteja certo, pode ser que eu esteja errado. E eu prefiro o caminho da humildade, porque na minha pseudo-humildade, mesmo que para o irmão eu pareça ser um fraco, eu não erro diante de Deus. Do que eu afirmar algo que Deus não afirma, e depois eu ficar sabendo que eu disse uma coisa que não era. Então eu estou dizendo algo como se Deus tivesse dito, só que depois eu descubro que não era. Ou seja, então eu ensinei errado. Eu acrescentei as páginas da Bíblia. Perceba que a convicção, aonde não tem certeza, pode se tornar uma heresia. Então eu prefiro o eu acho, eu penso, eu deduzo. Mesmo que o rebanho me veja como, eu prefiro o outro pastor, porque o outro lá fala com certeza. Não, né? Quando a Bíblia não dá certeza, eu só acho. Mas o senhor parece fraco. Eu prefiro parecer fraco do que me tornar um herético. Entendeu, Fê? Tá bom? É assim que eu penso, Fê. Então, assim, a Bíblia não vai falar muito, tá? Agora, e nos próximos 40 anos? Os próximos 40 anos está aí nos 5 livros, nos 4 outros livros, né? Tá bom? Joia, meus irmãos. Deu a hora aqui, meus irmãos, tá bom? A gente vai prosseguir, né? Já, já. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Não? Podemos encerrar aqui o primeiro bloco? Então, vou encerrar aqui, tá bom? Para agora, e vou parar a nossa gravação e vamos para o nosso intervalo e a gente volta em alguns minutos. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu só desligar aqui. Opa, pronto.